Bom, Então, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à defesa de memorial acadêmico da professora Lisandra, para promoção a titular. Agradeço imensamente às professoras que se dispuseram a estar na banca, né, que a gente sabe que é um trabalho necessário, né, preciso e necessário, então, muito obrigada. Obrigada a todos os presentes. Vou passar a palavra então para a professora Lisandra. E durante a apresentação, a gente, para não sobrecarregar o sistema da webconf, a gente vai desligar as câmeras. Aí só a professora Lisandra, então, vai brilhar nesse momento. Então, Lisandra, sucesso, parabéns e pode começar. tá bem, Passa a palavra. obrigada. Obrigada, Camila. Primeiro eu quero agradecer por tu ter aceito ser presidente dessa banca, né, de avaliação, e as membros da banca, né, a professora Valci, a professora Luciana e a professora Cristiana, tá, por lerem o meu memorial e participarem dessa avaliação de carreira, né. Independente do resultado, né, de que esteja dessa avaliação, eu já me sinto muito feliz, satisfeita, tá? Por ser avaliada por vocês, tá? Que são professoras universitárias, né? Que eu admiro muito. Agradeço também a todos os presentes, tá? Em particular, o professor Jaime, né? Que foi meu orientador do doutorado, amigos, colegas, de apoiadores de projetos, alunos atuais, ex-alunos que estão aqui presentes, tá? Para mim, muito feliz ter 23 pessoas, né, nessa sala. Esse memorial que eu vou apresentar agora, essa defesa, ela é um recorte do memorial escrito, né? São 17 anos de carreira, então não coube tudo nessa apresentação, né, de uma hora, e então ele é um recorte que ele não segue nem a mesma ordem, né, e nem exatamente as mesmas, e nem exatamente tudo que tem lá no memorial. Eu dividi essa defesa em duas partes, o antes da UFPEL e o depois da UFPEL. Então, o antes do UFPEL, eu vou começar pelo início, né, de tudo, que foi o meu nascimento, tá? Ali tem a minha fotinha, deu pequena. Eu nasci numa cidade portuária que fica a uns 50 e poucos quilômetros daqui de Pelotas, na cidade de Rio Grande, tá? Durante todo o período que eu morei em Rio Grande, eu morei na casa dos meus pais, tá? E com a minha mãe, tá? Alda Maria de Oliveira Sauer, que é uma dona de casa e artesã, e com Miguel Hernandes Sauer, que é um pescador aposentado, né, e mestre de máquinas também aposentado. Também vivia junto a minha avó materna, a dona Ana, que trabalhava na preparação de pescados, conhecido como limpando peixe, né, na fábrica, e depois que saiu da fábrica de peixe, ela se tornou profissional da limpeza escolar, ou seja, ela era servente em uma escola. Sou a primogênita de duas filhas, sou irmã da Fernanda Lisiane, e nós temos uma diferença de 8 anos. Tá? Meus pais, minha avó, sempre viram a educação como uma maneira de avanço social, tá? Eu sempre ouvia que era preciso estudar para mudar de vida, então o incentivo ao estudo sempre foi algo muito presente na minha infância e adolescência, tá? Então os meus pais, eles realmente queriam, né, que eu fizesse faculdade, e a escolha pela matemática, isso veio por um gosto meu, né? E eles super apoiaram, e eu coloquei aqui para ilustrar esse momento, né? A foto, essa foto aqui à esquerda, que foi o dia que saiu o listão do vestibular. Eu não fiz cursinho pré-vestibular, e
o dia que saiu o listão, eu ouvi pelo rádio, mas eu queria, assim, ver. Então, eu fui até a porta da universidade, onde tinha o listão fixado, e uma amiga do ensino médio que tinha feito cursinho, a Vanise, ela me viu lá, eu e a minha irmã, a gente tinha ido, nós estávamos pulando lá na frente da porta da universidade, e como eles estavam fazendo o ritual de se pintar de bicho, né? Ela veio, me pintou e pintou a minha irmã. E aí, então, eu logo voltei para casa para comemorar esse momento, né? E aí a minha mãe captou esse registro, por isso que ela não aparece na foto. Isso é nos fundos da casa dos meus pais, tá? No pátio. Meu pai, ele viajava bastante, ele ficava mais tempo no mar, né, do que em casa, mas antes de retornar às aulas, então, houve um churrasquinho, que é o que está retornado ali à direita, e a gente veio comemorar, então, o meu início das aulas na faculdade, né? Eles felizes porque era a primeira filha, né, que ia entrar na faculdade, uma coisa que se tornou meio que um sonho familiar, né? Eu fiz, então, matemática licenciatura na FURG, no curso noturno. Fui regular nos 4 anos, e essa foto é a foto do dia da formatura. Tá? Eu sou essa aqui que está no centro. Tá? Estou com os colegas e amigos. Aqui tem a Sheila, a professora Sheila, e a professora Débora. Tá? E esses colegas, né, e amigos, a maioria deles continuam ensinando matemática, tá? Alguns deles no ensino básico, tá? Tipo a Beatriz, que é professora do Instituto Doutor Flores em Porto Alegre. Tem outros colegas que eu perdi um pouco o contato, mas sei que eles continuam como professores. E tem 2 amigos, inclusive a Flávia, né, que está aqui presente, que é professora, né, no Instituto de Matemática na URGS. Ela é atualmente a vice-diretora, né, no Instituto, e o Gilson Evangelista, que está na Federal de Rondônia. Bem, quando eu terminei, então, a graduação, tinha ali na FURG um mestrado, tá, que era um convênio da matemática aplicada da URGS com a FURG. Eu cursei 6 disciplinas, tá, e eu tive a orientação do professor Igor Mozolewski. Tá? E a gente trabalhou, eu fiz as disciplinas e a gente estava começando a trabalhar num assunto que até deu fruto de um artigo que era sobre a equação de friamento contínuo na modelagem de problemas de transporte de íons. Tá? Acontece que nesse ano de 97 teve o Colóquio Brasileiro de Matemática no IMPA. E a FURG, né, saiu um ônibus para ir para o colóquio, tá? Os alunos da graduação conseguiram arranjar um ônibus e eu fiquei sabendo disso e eu consegui ir junto com eles, então. E como orientação do professor Igor, eu fiz 2 cursos elementares, que eram de equações diferenciais em modelagem matemática computacional e o Wavelets. Tá? Desses 2, além de assistir plenárias e todo o clima do IMPA, que é bem convidativo, né? Mas esses 2 cursos, assim, o que me chamou bastante atenção foi o curso de equações diferenciais, tá? Em que era apresentado vários tipos de equações e, dentre elas, equações geodésicas e a equação da curvatura. E eu voltei encantada, tá? Mais pela parte da teoria das equações do que pela própria parte computacional. Então, quando eu retornei a Rio Grande, eu falei com o professor
Igor e disse para ele, olha, eu gostei dessa parte, eu estou pensando em fazer mestrado em matemática, não em matemática aplicada. E aí ele me disse assim, que ele realmente tinha percebido que eu tinha mais perfil para matemática pura do que para aplicada. Aí eu conversei com a Flávia que já estava em Porto Alegre fazendo o mestrado. A Flávia, assim, me ajudou muito, me acolheu na casa dela, eu morei com ela vários anos e fui fazer, então, a prova de seleção para o mestrado. Tá? Eu acabei não conseguindo entrar como aluna regular nesse momento e cursei disciplinas de nivelamento, tá? Cursei 3 disciplinas de nivelamento. Análise A, que é equivalente à análise real, a álgebra B, que é equivalente a grupos, e a álgebra linear. Durante esse período, então, eu tive aula com a professora Cidara Cavedon Ripoll, que veio a ser a única professora que eu tive aula, a única mulher que eu tive aula no pós-graduação. Até então, quando eu tive aula com ela, eu não tinha percebido isso, porque eu vinha de um curso que eu tive professoras, né? E aí eu fui fazer o nivelamento e eu tive aula com a professora Cidara. Mas aí, no decorrer do pós-graduação todo, acabou que ela foi a única mulher que eu acabei tendo aula. Como estava no nivelamento, a professora Débora me indicou, né, para participar de um projeto chamado Projeto Educadim, que era coordenado pela professora Leia Fagundes, e eu, com essa indicação, fiz a seleção e fui selecionada para ser bolsista DTI nível C do CNPq neste projeto. Tá? Esse era um projeto ligado ao Laboratório de Ensinos Cognitivos do Instituto de Psicologia da URGS, que é um centro de pesquisa que ele investiga os processos cognitivos e a interação de alunos, né, com o computador, tá? Ele avalia situações de aprendizagem. Aqui eu tenho uma fotinha, tá? Eu numa turma do laboratório de informática do colégio Lauro Rodrigues, numa turma de primeiro ciclo, a 34, e isto em 98. Então, eu fiquei este um ano no projeto Educadi e fazendo as disciplinas de nivelamento. De agosto de 99 a julho de 2001, eu fui aluna regular do mestrado, então, do programa de pós-graduação em matemática da URGS, e fui bolsista de mestrado da FAPERGS CAPES. Eu tive a felicidade de ser orientada pelo professor Jaime, tá? A gente estudou algumas caracterizações, resultados de existência e unicidade para gráficos euclidianos, de curvatura média constante com bloco planar. Que eu tenho uma fotinha do dia da defesa do mestrado, que foi no dia 10 de julho de 2001. A banca examinadora foi a professora Beth Gomes da URGS, aqui está o professor Jaime, eu, professor Marcos Deisser do INPA e a professora Sara Carmona da URGS. Acontece que nesse período em que eu terminei o mestrado, o Ministério da Educação ele estava fazendo exigências para as universidades particulares para que aumentassem nos seus quadros docentes os professores que tivessem qualificação de mestrado para cima, tá? Então, eu terminei o mestrado em julho, e em agosto eu já estava contratada na UBRA, na Universidade Luterana do Brasil. Eu ministrei disciplinas lá como matemática elementar, cálculo 2, geometria analítica, álgebra linear, álgebra abstrata, fundamentos da geometria, análise na reta, entre outras. De segunda a quinta,
eu dava aula em Canoas. E sexta e sábado eu era multicamp, então eu dava aula em Torres, em Guaíba e em São Jerônimo, tá? Desses três lugares, o que eu mais ministrei aulas fora de Canoas foi Torres, tá? Nesse período, tem uma curiosidade, é que essa universidade é uma universidade luterana, e anos mais tarde, aqui em Pelotas, eu me tornei luterana, não do Brasil, mas luterana de confissão. No final do mestrado, o Giovanni estava começando o doutorado, isso lá em Porto Alegre. E aí nós começamos a namorar, e em 2002, então, a gente se casou, que é um fato não acadêmico, né? Mas que isso impacta bastante na vida, né? Então, eu sou casada com o Giovanni, que também é da mesma área que eu, e atualmente nós atuamos os dois na mesma universidade. Em março de 2006, eu ainda estava na UBRA, e aí pedi redução de carga horária e comecei o doutorado, também com orientação do Jaime, tá? Para minha felicidade, tá? Uma honra. E nesta época existia muitos alunos, né, e alunas querendo ser orientados pelo Jaime. Então, assim, ter conseguido, né, fazer o doutorado com a orientação dele foi muito legal. Em agosto de 2006, eu recebi a bolsa, tá? Eu parei de trabalhar na UBRA e me dediquei somente ao doutorado, e eu fui bolsista CAPES, tá? Nesse período. A gente estudou o problema de Dirichlet para a equação das superfícies de curvatura média constante em domínios não necessariamente convexos, tá? Domínio planar, e o resultado desse assunto da tese foi publicado parcialmente, a parte das mínimas, na revista Matemática Contemporânea. Eu tenho uma foto aqui do dia da defesa, que foi no dia 6 de agosto de 2009. A banca ela foi composta pelo professor Eric Tubiana, da Universidade de Paris 7, pelo Leonardo Bonorino, da URGS, e pelo Marco Deisser, do INPA. E aí, então, com essa defesa, eu entrei para essa família acadêmica, né? Que tenho colegas que me inspiram, né? E me influenciam na minha prática, né? E que atuam por várias universidades aqui do estado, universidades e institutos, tá? Federais. Aqui é uma foto de uns anos atrás, e aqui o grupo um pouquinho diferente, no colóquio regional que teve em Santa Maria o ano passado. Tá? Então, a vida na UFPEL. Bem, a vida na UFPEL, ela se mistura um pouquinho com o que eu coloquei em vida antes da UFPEL, porque a defesa do meu doutorado foi após a minha posse na UFPEL. O concurso aqui na UFPEL, ele tinha aberto inicialmente com a exigência de doutor, mas não houveram inscritos e baixou para mestre. Eu já tinha qualificação, estava dedicada à escrita da tese, e aí eu fiz o concurso, tá? Então, fui eu e mais 2 pessoas que concorremos a uma vaga. E no dia 12 de janeiro de 2009, então, eu tomei posse. Tá? Eu não tirei nenhuma foto naquele dia. O que eu tenho foi esse bottom, tá? Que tenho até hoje, que eu ganhei no dia que eu entrei na UFPEL, no momento da posse. Um outro fato familiar, né, que é bem impactante, foi o nascimento da Anne. A Anne nasceu no dia 30 de abril de 2010. Eu tinha entrado em 12 de janeiro de 2009. Então, a minha carreira na UFPEL, ela praticamente me acompanha como ou gestação da Anne, ou então sendo mãe da Anne, né? Vou pincelar um pouquinho agora em diversas atividades
que eu exerci, então, nesses 17 anos de carreira da UFPEL. Tá? Vou começar com as atividades de ensino e de orientação. Tá? Aqui eu coloquei todas as disciplinas que eu já ministrei, né, no curso. Eu sou professora na graduação. Em preto, eu escrevi as disciplinas que são obrigatórias do curso de matemática, licenciatura, diurno e noturno. Algumas delas, como geometria analítica e álgebra linear, também são obrigatórias dos cursos de física, licenciatura e bacharelado, e os cursos de química também, licenciatura e bacharelado. Tá? As optativas que eu já ministrei são essas três: a geometria diferencial, a trigonometria e a variável complexa. A trigonometria de 2020 para cá, ela passou a ser obrigatória no curso com o nome de funções transcendentes. E cálculo 1A e cálculo 1, eles são disciplinas que são ofertadas para cursos de agronomia, zootecnia, curso da farmácia, então são turmas que são mistas. Neste quadro, eu posso colocar a distribuição dessas disciplinas, né, pela frequência com que eu atuei. Tá? A disciplina que eu mais atuei foi a geometria analítica. Depois tenho matemática elementar, medida e forma em geometria, e geometria espacial, geometria plana, a euclidiana no espaço, e depois vão reduzindo, tá? Não vou listar todas elas. Tá? A disciplina de geometria analítica, mesmo com as mudanças dos cursos, o nome se manteve. Tá? A disciplina de matemática elementar, medida e forma em geometria foi uma proposta da época que estava tendo a reformulação do curso e que eu fiz parte no núcleo docente estruturante do curso de licenciatura em matemática. Tá? Uma coisa que eu percebi, que os professores que ministravam as disciplinas percebiam, é que tinha uma lacuna muito grande entre a geometria que o aluno via no ensino básico e a geometria que a gente abordava no primeiro ano do curso de licenciatura, que era a geometria plana e a geometria espacial, que ela tinha um enfoque axiomático. Então, a gente, na geometria plana e na espacial, a gente acabava enunciando os teoremas, justificando, mas na hora de pedir os exercícios, a gente acabava pedindo mais de contas, né? Então, qual foi a ideia, né, para essa medida e forma em geometria? Fazer mais ou menos o que acontece com os cálculos e com a análise, né? Em que primeiro o aluno compreende os resultados, mas ele calcula, e aí depois na análise é que ele vai justificar. Então, a proposta é que a matemática elementar veja determinação de medidas, tá? Comprimentos de segmento, medida de ângulo, área e volume, tá? Bem como explicar e deduzir de onde vêm as relações e fórmulas que muitas vezes lá na escola básica eles já vêm como algo pronto e não sabem de onde sair. E aí depois tem outras duas disciplinas no curso, que são a geometria euclidiana plana e a geometria euclidiana no espaço, que são axiomáticas. Tá? Houve essa mudança no curso e a implementação foi em 2020. Então, em março de 2020, teria as primeiras 3 turmas com essa disciplina. Acontece que eu ministrei a disciplina para 2 turmas e aí estourou a pandemia, lockdown, tá? E eu e o Giovanni, que íamos ministrar a disciplina daí à distância para esses alunos, ficamos bastante preocupados porque o material que ia ser utilizado pelos alunos estava todo preso na biblioteca, tá? E não tinham materiais que seguissem exatamente o programa da disciplina, já que ela estava sendo implementada, e não tinha também material na internet que não fosse pirateado, né? Para a gente poder disponibilizar para esses alunos. Então, a gente escreveu
em março de 2020, umas notas, né, que eram para essa disciplina. Por causa da pressa, a gente acabou colocando as figuras, né, e tudo feito à mão e escaneando, né, para colocar. E aí, com o tempo, a gente foi aprimorando o material, a linguagem, as figuras, né, e aí virou, em 2024, a gente publicou um e-book, tá? Justamente um e-book gratuito, tá? Publicado aqui pela livraria da UFPEL, tá? Em que os alunos está disponível até os dias de hoje, pode ser feito o download gratuito. E no ano passado, a gente teve a surpresa do convite de lançar o livro na Feira do Livro. Então, a gente fez o lançamento do livro físico, né? Junto com uma sessão de autógrafos. Então, aqui tem a fotinha minha e do Giovanni segurando o livro, e aqui foi a Fernanda, que ela é a diagramadora aqui da livraria da UFPEL. Tá? Foi um momento bastante emocionante, porque vários colegas e alunos e ex-alunos compareceram, né? Colegas de trabalho, e a fila, né, para essa sessão de autógrafos, ela foi grande, a ponto de um fotógrafo de um jornal vir perguntar na fila quem eram essas pessoas, né, que estavam autografando lá para alguns deles, tá? Eu me senti extremamente feliz e como um reconhecimento para o nosso trabalho. Então, este livro, ele me traz assim um carinho bastante especial e uma contribuição para os alunos daqui da UFPEL, tá? O e-book, ele continua funcionando e é gratuito, e o livro ele é vendido pela editora, pela livraria ligada à editora da UFPEL. Tá? Coloquei aqui umas fotinhas, né? Deu em sala de aula. Eu acabo dando aula nos 2 cursos de matemática, na licenciatura diurno e na licenciatura noturno. A licenciatura noturna é esse aqui do quadro de giz, tá? Que funciona lá no Capão do Leão, e o noturno funciona no campus Anglo, tá? Então tem uma fotinha, e aqui uma fotinha com algumas turmas, tá? 2 turmas de alunos dos 2 cursos. Tá? Com relação à orientação, tenho 2 tipos de orientação, tá? De graduação aqui na UFPEL, que são as monitorias e as iniciações científicas. Ambas, elas são via edital. As monitorias, elas são gerenciadas pela Coordenação de Ensino e Currículo, ligada à Pró-Reitoria de Ensino, e a iniciação científica é ligada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Com relação à monitoria, eu já orientei 23 monitores, sendo 21 bolsistas e 2 voluntárias. Não coloquei a foto de todos, tá? Eu escolhi colocar a fotinha dos 2 primeiros bolsistas, 2 últimos bolsistas, e no outro slide as voluntárias. O primeiro bolsista, então, que eu orientei foi o Lucas de Souza Barbosa, tá? Ele foi bolsista em 2011, e ele foi monitor de geometria plana e geometria espacial. A segunda foi a Ana Paula Ludwig. Ela foi bolsista em 2012 e 2013 nas mesmas disciplinas, na geometria plana e na geometria espacial. Tá? Os últimos bolsistas que eu orientei foi no semestre passado, tá? O Caio Leandro da Costa da Silva, que ele foi bolsista de medida e forma em geometria no ano de 2022 e 2025, e o Thiago Soares Correia, que foi bolsista em 2024. Também
como monitoras da disciplina de medida e forma em geometria, tive como voluntárias a Stefânia Milk e a Melissa Bá. Tá? Bem, para ser bolsista, tá, exige uma exigência de 20 horas semanais. O voluntariado, não. O voluntariado, esse horário pode ser mais reduzido. Esses monitores que eu orientei, vários deles confeccionaram produtos, tá, dessa monitoria, que eram para ser aplicados, né, com os alunos da disciplina. Tá? Eu destaquei 2 produtos aqui, um confeccionado pela Eduarda Centeno em 2023, que é uma atividade chamada Quem Sou, em que ela recortou várias formas geométricas planas e tinha umas cartelinhas com os nomes, tá? Então, o estudante sorteava uma cartelinha e ele tinha que classificar, dentre todas essas figuras, qual se encaixava, por exemplo, no pentágono, tá? Um exemplo. E aí contava tanto convexo como não convexo, tá? Quadriláteros, e assim por diante, tá? Para os alunos perceberem que uma definição, a gente pode dizer se determinado figura é ou não é, e também para perceber que uma mesma figura pode pertencer a diversas classificações. Tá? Também, como resultado do produto de monitoria, tem o caleidoscópio de Edral, que é também conhecido como livros de espelhos, que foi confeccionado pelo bolsista Tiago Soares Correia em 2024. Esse caleidoscópio, ele é um diedro, ou seja, 2 folhas de espelhos presas por dobradiça, em que a gente vai abrindo a abertura, né? Vai mexendo na abertura desse espelho. E a gente coloca num plano, então, um segmento, no caso, uma fita, e essa imagem, então, vai projetar um polígono regular. A abertura do instrumento nos dá o ângulo central do polígono regular. Esse instrumento, além de usar nas disciplinas, eles também são utilizados quando tem alguma amostra de cursos, quando os alunos das escolas vão visitar a universidade. Com relação à iniciação científica, eu tive 10 voluntários, 2 bolsistas com orientações concluídas, e atualmente eu tenho 2 bolsistas com orientação em andamento, tá? Os bolsistas que estão em andamento é a Marília e o José Elias. E o primeiro deles, né, é o que eu vou trazer, é o Lucas Pribe, que no primeiro momento ele foi orientado por mim, co-orientado pelo Giovanni, e depois a gente inverteu, tá? O Giovanni orientou e eu co-orientei, tá? O Lucas é extremamente talentoso e nos deu a felicidade de seguir, né? Ele fez mestrado, doutorado em matemática, em geometria, e foi orientado pelo Jaime e co-orientado pelo Rodrigo. E aí eu tive a felicidade de compor a banca do Lucas, tá? Encantada com a matemática que ele desenvolveu e também lembrando, né, da trajetória dele que a gente pegou ele lá no começo, lá da graduação. Um outro projeto de iniciação científica também que eu não posso deixar de falar foi o primeiro projeto voltado para alunos, tá? Que foi voltado para alunas, tá? Que foi em geometria esférica. Então, foi um grupo de estudantes, tá? Do curso de matemática diurno e noturno, que a gente estudava geometria, tá? Como vocês podem ver, esse projeto foi de 2020 a 2022, então a gente se encontrou presencialmente, estourou a pandemia, mas a gente conseguiu e a gente seguiu se encontrando virtualmente, tá? Houve trabalhos
publicados no Congresso de Iniciação Científica, que foi virtual naqueles anos, né? Mas nem por isso o projeto parou. Também, o ano passado, o Ministério da Educação forneceu para as universidades bolsas de iniciação científica para o ensino médio, tá? E eu fui contemplada, tá? Fiquei muito feliz de ter sido contemplada com uma bolsa dessas, já que geralmente, quando tem projetos que são amplos, as áreas básicas elas acabam sendo mais esquecidas, e não foi o que aconteceu, tá? Então, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação enviou para as escolas, tá, os projetos que tinham sido selecionados, vários alunos se inscreveram para o projeto que eu estava orientando, 6 alunos se inscreveram, eu fiz a seleção, e aí, então, quem participou, quem foi bolsista, foi o Igor Campos, que na época estudava no Colégio Municipal Pelotense, tá? Agora ele já está formado. Então, a gente acabou estudando as várias demonstrações que tem do Teorema de Pitágoras, tá? Tem mais de 200 demonstrações do Teorema de Pitágoras. Como ele era um aluno do ensino médio, então a gente teve que ver toda a parte da formalização matemática, qual a necessidade de uma definição, teorema, né? O que significa um resultado matemático, e a gente trabalhou também um pouco com provas visuais, e contamos com a participação, a ajuda do técnico Vinícius Becker para a impressão 3D dessas demonstrações visuais do Teorema de Pitágoras. Com relação às atividades de pesquisa, tá? Pesquiso em matemática pura, na área de geometria diferencial, e foco no estudo de hipersuperfícies mínimas ou de curvatura média constante do tipo gráfico sobre domínios não necessariamente convexos, tá? Bem, vou traduzir o que significa isso, tá? Se a gente pensar no espaço, né, que nós vivemos, essas superfícies mínimas, elas são aquelas obtidas quando a gente pega um arame e mergulha numa solução com água e sabão, tá? Se a gente só mergulhar o arame e levantar sem colocar ar nenhum, a gente tem ali uma película que se forma, que é um pedaço de superfície mínima. Se a gente fizer o mesmo procedimento e colocar uma quantidade fixa de ar, tá? De forma que a película não se solte do arame, então a gente tem uma superfície de curvatura média constante. Tá? Compus equipes de pesquisa, tá? Procurando por hipersuperfícies desse tipo em diferentes espaços. Então, naquele trabalho que eu fiz na tese de doutorado, o ponto de partida foi um domínio no espaço euclidiano, ou seja, um domínio que estava no plano, que satisfaz a condição do círculo exterior de raio R. Ou seja, né, se a gente olhar essa figura aqui na parte que está verde, tá? E a gente pegar qualquer pontinho desse bordo, a gente quer que existe um raio, tá, de um círculo que está por fora desse domínio, tangenciando esse ponto, e que tenha o maior raio possível, tá? Se existe esse maior raio possível para todos os pontos deste domínio, a gente diz que o domínio satisfaz essa condição de círculo exterior do raio R. Tá? De forma clássica, para as mínimas e para a curvatura média constante, a gente consegue associar uma equação diferencial parcial, tá? Que vira um problema, né, de Dirichlet quando a gente diz qual é o dado no bordo, ou seja, quando a gente diz qual vai ser o comportamento da solução no domínio da região, ou seja, ali no arame, tá? E também a gente procura garantir condições para esse bordo
para que, além dessa existência de solução, ela seja única. Tá? Então, coloquei de novo a capinha aqui do artigo que eu fiz com o Jaime no doutorado, e aqui a condição, tá? Que nós encontramos. Então, esse raio vai ter que ser maior ou igual que o máximo dessa expressão. E essa expressão aqui, o M, o A e o B, tem a ver com o dado no bordo, ou seja, o que tem que acontecer no arame. Aumentando, então, o desafio, em 2020, desculpa, em 2018 e depois em 2020, também trabalhei em 2 resultados, tá? Em 2 pesquisas, uma procurando hipersuperfícies de curvatura média constante que estão em variedades do tipo M cartesiano R, tá? Em que o bordo do domínio está no M cartesiano zero, ou seja, está no chão da variedade, e o outro bordo, né, bordo interior, está num M cartesiano, um número fixo, T, tá? Então, eles estão entre 2 slices, estão entre 2 cópias dessa variedade. Depois, não fazendo essa exigência de que o bordo esteja fixo, mas exigindo que o domínio, o dado no bordo seja uma função de Lipschitz limitada, a gente também achou condições para a existência de mínimas, tá? Nesse caso. Esse primeiro trabalho, a gente utilizou o método da continuidade, e neste outro a gente usou o método de Perron. Tá? A equipe, então, aqui eu fiz parte, estava o Ari de Santa Maria, o Giovanni aqui da UFPEL e o Rodrigo da FURG. O ano passado, a gente trabalhou, e eu contribuí um pouco, com este outro trabalho, que é uma revisita, né, ao resultado da tese, que é um critério alternativo para o problema de Dirichlet, só que agora a gente utiliza uma aplicação do fluxo de curvatura média, tá? E o domínio agora ele satisfaz a condição da esfera exterior. Não só com relação às mínimas, teve um trabalho que eu gostei muito de trabalhar, que foi sobre a não parabolicidade do Sol 3. Sol 3 ele é uma variedade, que ele é o grupo de isometrias do plano de Minkowski. Tá? E a gente estudou, então, o que acontecia com o comportamento do Laplaciano dessa variedade. Tá? Esse trabalho ele não foi publicado, mas ele está no archive. Com relação a atividades de extensão, tá? Fiz algumas, tá? Uma que eu gosto muito, que me possibilitou trabalhar com a Cidara no desenvolvimento das atividades, e depois, quando a gente foi para o festival, foi o Pokémon Go. Tá? Aqui eu só consegui a foto que a gente está com um grupo de alunos no Parque da Baronesa, isso em 2017, e que a gente utilizava como plano de fundo o jogo Pokémon Go, tá? E a gente aplicava atividades e jogos que faziam com que os alunos percebessem a geometria, né? Tanto os círculos quanto as esferas, né? Que tem escondidas, né, nesse jogo e aplicação desse jogo, e também a gente mostrava, utilizando o Arduino, como é que funciona um GPS. Também, como extensão, a gente teve uma oficina de máscaras, tá, junto com a Virgínia e o Krebs, e na Fena Doce, tá, na Fena Doce de junho de 2018, tá, então aqui estamos nós, né, com as máscaras que eram confeccionadas, a maioria era criança, tá, então foram confeccionadas por crianças, e aí durante, né, o passeio na Fena Doce.
Também falar um pouquinho de matemática na Escola Mário Quintana, em setembro de 2018. A Anne estudava nessa escola e ela foi a chair, tá? Ela nos apresentou, tá? Apresentou a palestra, e aqui é o momento, então, que eu estou falando do Congresso Internacional de Matemáticos, que algumas crianças tinham ouvido falar no noticiário, né? Por conta do roubo da medalha Fields, que teve naquele ano. Então, despertou algumas curiosidades, e aí eu estava mostrando um videozinho de eu e da Anne andando na bicicleta de roda quadrada, tá? E falando um pouquinho, né, do que era um congresso de matemáticos. Ali foi a turma que nos acompanhou. Depois da palestra, a gente teve algumas atividades também de matemática no pátio da escola. De forma interdisciplinar, tem alguns projetos que me tocam muito, tá? Que eu trabalhei com professores de outras unidades, né? E aí, então, tem esta aqui, que é sobre a hipomeia e a pseudoesfera, que a gente intitulou Além das Fronteiras Disciplinares, explorando semelhanças e diferenças entre a pseudoesfera e o formato de espécies nativas de hipomeia. Né? A equipe foi formada por mim, pelo Vitor Cruz, pela Raquel e pela Andressa Mansky. Eu e a Andressa da matemática, eu, professora Andressa aluna, e a Raquel, bióloga, da parte da botânica, minha colega na UFPEL, e o aluno dela, o Vitor Cruz. Tá? Esse projeto ele foi interessante porque eu aprendi, né, bastante termos sobre biologia. Eu chamava tudo de pétala, né? Eu não conseguia entender direito. E também a maneira, né, de investigar, porque a flor, né, a gente consegue fazer um modelo da flor, e o modelo da flor vai ser muito parecido com esse modelo aqui que foi impresso em 3D da pseudoesfera. Mas parametrizar, aí já não seria a própria flor, né? Então a gente acabou utilizando instrumentos de medição para ver essas semelhanças, tá? Também participei de alguns projetos envolvendo palestras voltados para alunos da graduação. Tá? O primeiro projeto que eu coordenei foi em 2009, logo que eu entrei na UFPEL, que ele se chamava Noite Científica. Inicialmente, a gente abriu 50 vagas e as palestras aconteceram na sexta-feira, das 10 para as 9 a 10 para as 10. A gente se surpreendeu muito, porque além das 50 vagas, a gente teve que ampliar, porque os alunos do dia também queriam fazer. Então, assim, foi uma surpresa bem boa, que as nossas sextas-feiras à noite, durante um tempo, acabavam com palestras de matemática. Na época da pandemia, teve um projeto chamado Mateando, tá? Matemática avançada, novas discussões online. Tá? Esse projeto era voltado para a divulgação matemática, popularização da matemática a nível de graduação. E foi composto, né, por professores, colegas de várias universidades aqui do Rio Grande do Sul, o Adilson e o Mário Retamoso, que tinha sido meu ex-professor e que eu estou vendo que está aqui. Né? Obrigada, Mário, por estar aqui. E da FURG, a Andrea, Giovanni, Liliane e eu da FURG. A Liliane, atualmente, ela não está... da UFPEL, nós 4 da UFPEL, me enganei, tá? A Liliana, atualmente, ela não está na UFPEL, ela está na UERJ, e eu fui tutora dela enquanto ela esteve aqui. A Miriam da URGS e a Patrícia da UFSM e a Vera da Unipampa de Bagé. E como participantes do projeto como alunas, nós tivemos a Andressa e a Josiane. O ano retrasado, a gente teve também o ciclo de palestras
com mais ou menos o mesmo objetivo, só que aí foi interno aqui na UFPEL, numa ação que eu coordenei dentro de um projeto maior que foi coordenado pela Gláucia, tá? Em comemoração aos 55 anos do Instituto. A gente tinha palestras que ocorriam semanalmente, tá? No Campus Anglo e no Capão do Leão, e que eram transmitidas simultaneamente no canal do nosso canal do YouTube. Atividades de divulgação científica. Primeira atividade de divulgação científica que eu fiz foi um blog, tá? Junto com o Giovanni, a Márcia, a Michele e a Elisama. E aí, nesse blog, a gente publicava notícias de matemática e também entrevistas com matemáticos. Tá? A parceria com a Márcia, ela não termina, tá? A gente publicou um e-book em 2004, na coleção Coletâneas de Matemática, pela Sociedade Brasileira de Matemática, que aponta, né, a geometria utilizada no experimento do Erastótenes, tá? E o nome do nosso livro é O Mundo Nada Chato de Erastótenes, é um e-book também gratuito e que tem ilustrações de aquarela da Estela Kubiak. Também como divulgação, a gente tem entrevistas, tá? Fizemos entrevistas para o canal do YouTube do IFM, mostrando pessoas, né, que foram importantes para o Instituto, matemáticos, não só matemáticos, mas físicos também, e técnicos. E a equipe técnica, né, que construiu foi o Tiago Correia e a Carolina dos Santos, que são alunos atualmente do curso de matemática de UNO, aqui na UFPEL. Atividades administrativas. Eu fui participante do núcleo docente estruturante dos cursos de licenciatura em matemática integral e noturno entre 2014 e 2018. Eu fui chefe do departamento de matemática e estatística de agosto de 2018 a agosto de 2019, e por conta de estar na chefia do departamento, eu também pertencia ao conselho departamental nesse mesmo período. E atualmente eu sou professora suplente dos associados. Fiz parte do membro da comissão especial para a elaboração do regimento interno do planetário da UFPEL de 2017 a 2018. Fui presidente da comissão de ensino, pesquisa e extensão do DME de 2013 a 2017, depois foi implementado de forma institucional uma comissão desse tipo, e aí essa comissão não existe mais. E fui membro, e sou membro, né, do colegiado do curso de Química Forense desde abril de 2020. Bem, com relação a outros tipos de projeto, eu também me preocupo muito em buscar um equilíbrio, né, em buscar a igualdade de gênero dentro da matemática. Participei de uma rede colaborativa chamada Matemática e Estatística das Gurias, carinhosamente conhecida como Mais, tá? Em que as palestras e encontros que nós tivemos estão no canal do YouTube, de mesmo nome. Em 2023 e 2024, participei do programa de mentorias para mulheres da SBM-SBF, tá? Na qualidade de mentora, tá? Fui selecionada via edital e conheci e trabalhei, né, com a Adriana Leon, que está aqui, e a Andrea Lins Souza. E aí veio o convite para participar da comissão de organização, coordenada pela professora Valéria Cavalcante, da UEM, em que participo dessa comissão junto com a Thaísia Fio, Química, da Unicamp, a Rosane Gomes, Física, da Federal Tecnológica de Ponta Grossa, no Paraná, e a Denise Siqueira, da Federal do Paraná. Tá? Aprendo muito com essas mulheres, e como diz a Valéria, né, somos todas maravilhosas. Trouxe também a fotinha de alguns momentos festivos,
tá? Aqui eu trouxe algumas fotos dos momentos de homenagem que recebi de ex-alunos. São muitas homenagens, infelizmente eu não tenho foto de todos, né? Mas uma, assim, que me emocionou muito foi durante a pandemia. As alunas vieram me convidar para ser paraninfa, gente, aqui na minha casa. Aí a gente controlando a emoção, porque tudo que queria era abraçar, feliz, e a gente de máscara. Mas, felizmente, estamos aqui, todo mundo bem, né? Deu tudo certo com a formatura delas, que foi online, por conta do período. E aqui, mais outras duas, uma antes da pandemia, desculpa, e outra há um pouco tempo atrás. Tá? Tenho aqui também uma foto de uma festa surpresa de aniversário que as colegas as colegas de trabalho e amigas me fizeram durante o meu aniversário, enquanto eu estava na chefia de departamento, e aqui um momento festivo do instituto que nós tivemos o ano passado. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos os familiares, né, ao meu marido Giovanni, minha filha Anne, a todos os amigos e colegas que me apoiaram nessa minha trajetória, aos meus colegas de trabalho, membros de equipe, né, em que foram apoiadores em projetos, tá? Obrigado por todos estes anos. Aos colegas que exercem cargos de chefia, né, administrativa, porque fazendo essas funções a gente consegue exercer outros tipos de trabalho que é bastante importante na nossa carreira, né? Ninguém constrói uma trajetória sozinha, né? Eu agradeço, então, a rede, né, de todas as pessoas que fizeram e fazem parte da minha caminhada. Tá? Obrigada. Obrigada, Alessandra, pela tua apresentação. Foste muito bem, assim, a forma como tu organizou a exposição permitiu que a gente tivesse uma visão, assim, bastante ampla da tua trajetória acadêmica e institucional, né? A gente já é colega há bastante tempo e, inclusive, colega de sala, né? E eu não tinha dimensão de todo o trabalho que tu faz na UFPEL, então está sendo muito bom participar da tua banca. Agradeço também pelo respeito ao tempo previsto, né? Conseguiste falar dentro do tempo. E aí, então, a gente vai dar seguimento, então, à próxima etapa, que é a etapa das arguições. E, como de praxe, a gente começa sempre pela professora, né, um membro mais distante aqui, no nosso caso, da UFPEL. Então, eu vou passar a palavra para a professora Luciana Aparecida Elias, da UFJ, né, de Jataí, de Goiás. Então, Luciana, a palavra está contigo. Boa tarde, Lisandra, parabéns pela sua história, parabéns pela sua existência, cumprimento também as outras membros dessa banca. Estou me sentindo muito honrada de estar participando dessa banca estritamente feminina, isso me é muito caro, né? E eu li com bastante cuidado o seu memorial e a gente lê, acha que está, né, sabedora de tudo, e como é importante a apresentação oral, né? Como é importante a gente ouvir o que está lá escrito, né? Por mais que o seu texto é um texto com sentimento, é um texto que tem tônica, é um texto que tem... Eu julgo falar que o texto tem até acento, né? Ele tem sonoridade, né? E isso é muito, muito gostoso de se ler. É um texto que... Só que seu texto engana. Seu texto engana como se a sua trajetória fosse muito fácil. Quem lê o seu texto vai falar, nossa, essa menina deu tudo certo,
não teve tanto contratempo, e aí numa segunda leitura, eu fui pescando as nuances das dificuldades que ficaram bem implícitas. E eu não sei se foi, mas eu vou chutar que foi por querer. Porque a gente que está aqui, a gente que sobreviveu a poucas mulheres lá, né? Você até que fez graduação na licenciatura, teve mais companheiras, né? Mas assim, a gente sobreviveu à pandemia, a gente sobreviveu à misoginia do passado, à falta de representatividade, né? E com tudo isso, o seu texto parecia que foi tudo muito fácil. E eu tenho certeza que não foi. Eu tenho certeza das dificuldades, eu tenho certeza do cansaço. E isso tudo me faz te admirar. Admirar esse processo da nossa carreira, né? Que nos proporciona esse momento puxa, já foi avaliado durante tanto tempo, né? Que eu não sei se os membros aqui participantes dessa, né, da plateia, né? Conhecem muito bem a nossa carreira, a gente é constantemente avaliado. A gente é constantemente avaliado. A gente é avaliado pelos alunos, pelo departamento, a gente é sempre avaliado. Aí lá no nosso quase final de carreira, também chamado de final de carreira, mas a gente não vai parar de trabalhar tão cedo, a gente tem que juntar todas essas avaliações, tudo aquilo que a gente já veio faltando e falar assim, veja se a nossa instituição, no caso, né, a sua instituição, credencia. Pergunta a alguém de longe, porque a gente não pode mentir em seu nome, porque a gente é amigo, né? A Camila aí divide sala, Camila não é, né? A nossas universidades falam assim, olha, nós que estamos perto, não podemos, nós não podemos avaliar a Lisandra. Nós precisamos convidar a gente de fora para dar mais credibilidade, porque vai ouvir. Lisandra, eu te conheci na pandemia, durante o projeto do Mais, né, das gurias, e isso aparece, né, é um projeto que aparece, bem como aparecem muitos projetos. E eu estava vendo aqui, eu fiz umas continhas, você colocou umas coisas, você colocou uns números, a gente, sem querer, a gente faz conta. Você tem uma avaliação discente muito grande. Só que essa avaliação, ela conseguiu subir na pandemia. Ela conseguiu, não sei se você notou, se todo mundo notou, ela conseguiu subir na pandemia. Por que sobe na pandemia? Onde tudo era chato, tudo era difícil, a gente não sabia nem dar aula, a gente não sabia, mal a gente sabia fazer videoconferência, gente. Ainda mais aqui no Goiás, aqui, que a internet nem funcionava direito na época, a gente não sabia nem fazer videoconferência, e aí a gente teve que dar aula de geometria, de construção. Você, né? Eu não dei aula na pandemia, eu estava na pró-reitoria na época. Estava na pró-reitoria de estudantis, também sofri em outras camadas. Mas eu fico pensando, como é que eu daria? Eu fui dar uma palestra durante a pandemia, eu descobri que eu não dava conta. Eu falei, meu Deus, eu dou palestra, eu dou conta de dar palestra de outra coisa. Mas parece que da matemática eu vou ter que construir mais. E mesmo assim, as suas notas como docente, as suas notas cresceram na avaliação discente. E a gente sabe que os nossos discentes, para dar nota para a gente, não sei nas universidades de vocês, mas aqui é um custo, né? Eles não gostam de avaliar, ou vão avaliar para poder falar muito bem, ou de preferência falar muito mal. Então, a maioria, como não é obrigatório aqui, vão avaliar para falar muito mal, né? E aí a gente fica nessa e para poder fazer a nossa progressão, para chegar nesse momento, para a gente expor para a sociedade, para a classe acadêmica, falar assim, olha, veja se eu fiz tudo certo, veja se eu fiz tudo direito, vê um povo de longe, e eu sei que assim, gente, eu moro longe, mas assim, como eu estou no centro, eu falo que vocês que moram longe. A gente mora longe um da outra, né? A gente mora longe uns dos outros. E mesmo assim, a gente precisa credenciar os seus feitos.
Eu só tenho uma pergunta. Quando é que você viu lá, assim, aqui eu comecei a fazer um trabalho com as meninas, com as mulheres. Quando você descobriu que era importante trabalhar com mulheres, foi a partir de você, de experiência própria, ou a partir da subjetividade de ser mulher no meio da matemática? Bem, Luciana, é meio difícil, assim, eu já me fiz essa pergunta, tá? Eu acho que eu desconfio, eu não tenho essa certeza, porque quando eu me vi, eu fiz daquele primeiro projeto em 2020, específico para meninas, tá? E como tu mesmo disseste, na licenciatura tem bastante mulheres, né? Que foi o curso que eu fiz e o curso de matemática que eu dou aula, mas uma coisa que eu percebi, assim, que um grupo de alunas, elas eram muito boas, e são muito boas, só que naquela época elas tinham uma vergonha de se expor na aula. Então, na verdade, o que eu queria é que elas parassem, que elas virassem sem vergonha, tá? Eu queria que elas se expusesse. Então, esse primeiro projeto foi com relação a isso. Ele não foi muito bem recebido pelos alunos, homens, porque alguns queriam participar, e eu bloqueei. Eu disse, não, essa versão agora é específica para estudantes mulheres, né? Foi bom, mas depois o projeto a gente mesclou, tá? Eu não continuei exclusivo só para meninas, tá? E eu noto, assim, que eu tive alguns privilégios, tá? Na vida, muitas dificuldades também pelo fato de ser mulher, né? De ter a voz, né? De ser, ter voz e ser ouvida, mas eu também tive privilégios porque eu fui orientada pelo Jaime, e o Jaime nunca senti essa diferença entre ser uma aluna ou um aluno. E aí depois, quando veio a pandemia, que eu já estava com esse projeto para meninas, surgiu mais das mulheres. E aí eu comecei a ver outras realidades, entender coisas que eu não via como discriminação para as mulheres, como tendo um nome, mas percebendo em alguns momentos o quão privilegiada que eu tinha sido, né? E uma outra coisa que eu percebo também, que eu percebi durante a pandemia, independente de ser mulher ou não, é a questão da diferença da universidade em que você está, né? Somos todas de universidades federais, mas os recursos e as possibilidades não são as mesmas, tá? Então, isso foi algo assim que foi muito gritante e acaba acontecendo no programa de mentorias, tá? Que eu participo atualmente, em que também é uma rede colaborativa e que tem coisas que eu nem imagino que existem em universidades de recursos, que existem em universidades públicas, porque as estaduais entram também, né? Comparado com a UFPEL, né? Mas eu acho que foi a vida, né, que acabou me despertando para esse olhar e para poder contribuir, já que eu me sinto privilegiada de ter tido forças e ter apoios de redes familiares e de colegas para chegar onde eu cheguei, para poder contribuir com outras que estão começando agora, né? Eu não tenho mais perguntas, mas deixa eu só falar outra coisinha aqui, só a última coisinha. Você foi listando as pessoas da sua vida, e eu fui olhando aqui na plateia, olha, a maioria estão aqui. A maioria conserva com você. Você ia listando, eu falei, vou ver se essa pessoa está aqui. Nossa, tá. Vou ver se essa pessoa está aqui. Nossa, tá também. E isso permanecer na vida das pessoas, a gente só
Isso só acontece quando vale a pena, sinal que você vale muito a pena. Parabéns. Ah, obrigada, Luciana. Obrigada, Luciana, pelas suas considerações. Então, agora eu passo a palavra à professora Valci, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada pelo convite mais uma vez. Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu estou aqui na banca da Lica, irmãzinha da geometria, mas irmãzinha de outras lutas, né? Então, a gente colabora em outras frentes quando dá. É, minha primeira pergunta para você: você trabalha em muitas frentes de caráter importante, né? O que te motiva mais Ai, é meio hoje em dia? difícil hoje em dia. Hoje em dia, eu acho, no nível da carreira que eu estou, eu me preocupo bastante com os alunos que estão na graduação, tá? Assim, ó, eu gosto de descobrir matemática, mas eu me dei conta que o descobrir matemática no meu local de trabalho, ele é uma satisfação para mim, e eu não conseguia fazer com que isto atingisse outros alunos e outras colegas, porque aqui a gente só tem a graduação, né? A linha de pesquisa em geometria não tem aqui na UFPEL. Então, eu acho que hoje e de um tempo para cá, eu fico muito satisfeita quando eu consigo contribuir com iniciação científica dos alunos, das alunas, e também quando eu acompanho o crescimento, tá, de outras mulheres que estão iniciando na carreira, né? Então, para não terem que cortar com foice, né, o mato, né, que muitas vezes a gente teve que abrir, né? Então, eu acho que, de certa forma, acho que é isso, sabe? Auxiliar, né? Embora a descoberta, o olhinho brilha de vez em quando, eu fico pensando, mas acho que hoje em dia seria isso, sim, né? Tanto é que o lançamento desse livro, né, que teve o ano passado, me deixou muito feliz, que era por poder contribuir com os alunos do começo do curso, né? A segunda pergunta: a vida da gente, quando a gente vira titular, aparentemente não muda nada. Só nos lembramos de botar mais trabalho. De uma forma geral, é isso, né? Então, eu estou perguntando para você, mais ou menos, quais são os seus planos médio e curto prazo, agora no topo da carreira. Assim, ó, quando eu estava escrevendo o memorial, eu sinto que a minha carreira é tipo essas obras da Hilma af Klint, tá? Elas são cheias de formas e cheias de cores, né? Mas eu vi algumas coisas que eu acho que eu deveria me dedicar. Por exemplo, eu participei de um monte de projeto e participo, e vários deles eu não publiquei. Ele tem um produto final, mas ele não tem uma publicação, tá? Eu acho que isso é uma coisa que eu poderia também contribuir, né? Tentar, né? Mostrar, afinal de contas, o que foram esses projetos, né? Bem, felizmente eu estou no meio da carreira, né? Não estou no final da carreira. Eu acho que eu tenho muitas... um termo que eu vi no evento que eu fui de popularização da matemática, ideias represadas, tá? Tenho bastante ideias represadas. Acho que o bom da universidade também é a gente trabalhar com colegas de outras áreas, tá? Então, tem um projeto sobre museus da matemática, que um colega me convidou ano passado e que a coisa não andou também, então eu acho que seria algo que eu também gostaria de tocar à frente, né? E contribuir mais no que eu puder, né? Auxiliando aqui a UFPEL, né? A instituição. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Parte administrativa mesmo,
não foi assim o ponto forte na tua vida acadêmica, apesar de você ter contribuições em lugares importantes e em lugares muito complicados. A chefia de Uhum, departamento é aquela que eu acho que é horas para a gente ser na vida. Você lida com um colega de forma direta. Mas agora a gente, quando vira titular, é mais demandado a atuar também administrativamente, né? uhum. Você tem vontade de ir para um colegiado superior ou para participar de coisas mais amplas da universidade, ou Eu, eu, ficar eu tenho esse, dedicando mais ao próprio instituto. eu tenho esse desejo, sim, né? Mas vários deles dependem de votação, né? De indicação, né? Mas eu acredito que agora eu vou me colocar mais disponível, né? Para esses tipos de cargos, né? E a pergunta, talvez final, mas que para mim é muito importante, qual foi o impacto da Anne na tua carreira? Eu acho que o impacto da Anne, assim, foi no sentido de focar, porque primeiro eu tive que aprender a ser mãe, né? E aí depois conciliar carreira com a maternidade, né? Então é aquela coisa assim, este é o horário, é o momento que tem que se pensar isso, então, tipo, meio que focar para oferecer, conseguir cumprir prazos, né? Então, eu acho que a Anne, de certa forma, uh, contribuiu bastante para mim nessa mudança, porque antes a coisa não era assim, eu era mais abstrata nesse sentido, né? E aí eu acho que eu fiquei muito mais objetiva, né? Nas realizações de tarefas, né? E também por ser mãe, né, de uma menina, eu quero que ela seja a profissão que ela quiser, né? Não quero que a sociedade diga para ela o que ela vai ser ou não, né? E ainda mais que eu vivo num relacionamento interracial, né? Então a Anne pode ser o que ela quiser, assim, né? E eu luto por isso, né? Então eu acho que tem questões que eu fiquei mais preocupada justamente por ser mãe, né? Então, acho que ela Uhum. impactou bastante e, embora em termos de quantidade e produtividade, eu não sei como seria se eu não tivesse ela, né? Mas a mudança de tipo de preocupação e tipo de trabalho, ela mudou, né? Com relação a ter a Anne, né? Não sei como seria sem ela, mas acho que não gostaria que fosse sem ela, tá? Muito importante para mim. Eu tenho esse mesmo sentimento com a minha filha, que, bom, você conhece a história, ela foi uma filha criada sozinha a partir do tempo do mestrado, e que para mim deu muita força para eu poder continuar a carreira o tempo todo. A cada momento que eu pensava em fraquejar, o fato de ter uma filha que eu queria chegar até lá me dava muita força. Elica, parabéns, seu memorial é muito bonito, bonito. Sua trajetória que está descrita lá, mas tem coisas que nem você colocou, porque o memorial é assim mesmo, né? A gente fica tentando botar o que acha mais importante, não sei o quê. Depois que você entrega e começa a defender, você fala assim, me podia botar daquela coisa também, porque eu gostei e fiz, porque sempre tem isso, ainda mais para quem joga em muitas atividades, né? Então fica sempre essa, essa avaliação de que poderia ter colocado ainda outras coisas, que certamente eu sei que você tem. A apresentação também foi uma linha bem interessante, a tua formação, quer dizer, porque a tua vida realmente é dois momentos, antes e depois da, de entrada para a UFPEL, e que a UFPEL passou a ser a sua casa acadêmica, né? Então, ele tem essa marca que é preponderante, com a defesa sendo próxima ali da sua entrada, então dando tudo certinho, encaixadinho, mas que são momentos que você, uma hora focada muito mais na qualificação e depois começa a focar em contribuir com a universidade de muitas maneiras. Porque a gente tem muitas pessoas que não
que pensam só em si mesmo e dizem assim, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu quero fazer só a minha pesquisa, porque não sei o quê, e às vezes nem faz a sua pesquisa, e a universidade precisa de pessoas que, de uma forma geral, contribuam com tudo da universidade, né? A gente, a universidade é a gente ensinar bem, a gente se preocupar com o aluno que não sabe tanto, a gente apoiar o aluno que sabe muito, é a gente pesquisar, é a gente fazer extensão, a gente fazer tudo o que é possível. E acho que você foi esse exemplo desde o início da carreira, que é muito raro hoje em dia. Você é nova na carreira, não está no meio da carreira, mas relativamente nova na carreira, e eu vejo que essa atitude é de poucos. Então, parabéns também por isso, querida. Muito feliz de estar aqui na tua defesa. Ai, muito obrigada. Tua opinião é bem importante para mim. A da Lu também. A Luciana também. Obrigadão. Obrigada, professora Valci, por suas considerações e perguntas. Então, vamos passar agora a palavra à professora Cristiana Pufal, da FURG. Então, com a palavra, Cristiana. Boa tarde a todos, né? Eu me sinto muito honrada, estou emocionada aqui, né? Foi muito bom ler o Memorial da Lisandra. Luciana, eu sou uma dessas pessoas que foi citada aí no Memorial também, né? Conheci a Lisandra no ensino fundamental, né? E desde a infância, então, e a gente vê assim como a carreira dela foi se construindo desde muito jovem, né? Eu olhando ali, lendo esse memorial, de certa forma revisitei um pouco a minha trajetória também, né? Que a gente tem assim muita coisa parecida. E aí vendo, né, assim algumas coisas que ela comenta na infância, que eu anotei aqui, que acho que muita gente está na plateia vai se identificar, né? Aquele tempo que a gente pesquisava em enciclopédia, né? Mexia nos livros, né? Ia na biblioteca da escola, né? Ia na biblioteca da cidade, né? Então a gente viveu, né, um pouco dos perrengues também, né? Que a Luciana falou, parece que tudo foi tão fácil, né? Aí a Lisandra citou lá, que ela não falou aqui, ela citou uma entrevista na revista Cálculo, né? Em que ela comenta que, por fazer muitas perguntas, os pais foram chamados, né, na escola. Então, quer dizer, a pesquisadora, né? Como formar um pesquisador se a gente não faz perguntas, né? E eu achei, assim, muito triste do professor fazer isso, né? Porque poderia ter mudado totalmente esse viés da carreira da Lisandra. Mas desde cedo, então, fazendo perguntas. Achei interessante que ela, quando pensou em ingressar na faculdade, coloca ali, né? Estudar até quando se estuda, né? E ao entrar na faculdade, né, percebe que o estudar não tem fim. E essa é a nossa carreira, né? O estudar não tem fim. E é a coisa que a gente mais gosta, né? A gente vê pela fala da Lisandra que é isso, né? Estudar não tem fim, né? A gente faz isso para cada aula que a gente vai dar, para cada palestra, né? Então é bonito ver isso. E legal também que eu achei o quanto a família faz a diferença, né? A Lisandra conta ali, fala dos pais, da avó, do incentivo da mãe em comprar livros, o livro de matemática para estudar para o vestibular, o livro que foi indicado pela professora da escola. Eu me emociono, desculpem. Mas a gente vê, né, que hoje, como é difícil de um pai dizer que vai comprar um livro, às vezes a gente vê nos alunos, né? Ai, professora, não, livro não, né? Querem o PDF. E naquela época também não era fácil, né? Não era fácil para a gente. Hoje a gente tem um acesso muito maior às coisas e parece às vezes que
né, o aprofundamento no estudo não vai tão além, né? A Lisandra se preocupava com a escrita, né? Hoje, né, passa pela fase do memorial, escreveu o memorial, tem 2 livros publicados, né, vários artigos. Então, é isso, é o que eu falei no início, né, uma carreira que foi se construindo desde a infância, né? Mesmo sem talvez imaginar que chegaria, né, ao topo da carreira como professora universitária de uma universidade federal, já foi se preocupando, né, tinha uma preocupação que ajudou muito nesse desenvolvimento da carreira. Teve que abrir mão da sala de aula por um tempo para fazer o doutorado, né, Lisandra? O que é bom para poder se dedicar para estudar, mas também tu abandonaste uma paixão que a gente vê que tu gosta da sala de aula. E me conta pra gente, assim, imagino que já tenha sido mais complicado, hoje a Anne tem quase 16 anos, né? Como está sendo o conciliar as aulas, a maternidade, a pesquisa, as palestras, que a gente vê ali no teu currículo que tu tem, né, ministrado bastante palestras. Como é que tem sido esse teu momento agora de carreira? Bem, com relação... Só deixa eu falar uma coisa, tá, Cristiana? Com relação à questão dos livros, eu e a Cristiana, nós estudamos juntas na 6ª e 7ª série, tá? E aí muitos livros que eu li foram indicação da Cristiana, porque na hora do recreio a gente ia junto na biblioteca da escola pegar livros. Aí a gente se afastou, né, por conta da tua mudança, né, de cidade, e aí quando a gente se reencontrou através do convite para a formatura, ambas tinham mandado convite uma para outra no mesmo dia, a do selo do correio, e a gente tinha se formado em matemática. Então foi uma coisa bem surpreendente, né? E aí atualmente nós duas somos professoras, né, de Universidade Federal. Então realmente é uma coisa assim que tem que ser dita, né, pela surpresa que é, né? Com relação às palestras, quando a Anne era menor, os convites, tá? Eles eram mais regionais. Eu recebia convites para palestras que eram mais no entorno. Então, para dar palestra aqui em alguma escola de Pelotas mesmo, ou para ir a Rio Grande, que é relativamente próximo, ou ir a Porto Alegre, né? Que aí a gente acabava o Giovanni indo junto, né? Eu também tive o apoio muito grande da Juliana e do Adilson, que estão aqui, que na época eles faziam mestrado e doutorado em Porto Alegre. Quando eu ia para Porto Alegre, eu e o Giovanni, a Juliana ficou muito tempo com a Anne. Anos depois eu fui descobrir que ela matava a aula para cuidar da Anne. Fiquei me sentindo culpada. Obrigada, Ju. Mas... então, assim, eu tive esse apoio, né? E aí, quando a Anne ficou maior e a rede de apoio da própria matemática foi se ampliando, os convites para mais distantes, eles foram vindo, tá? Então, muitos convites, assim, eventos, né? A escola de geometria que teve em Diamantina, né? Foi uma felicidade que teve uma parte que foi voltada à divulgação matemática, e aí então eu fui divulgar o livro, a Anne já estava maior, então o Giovanni também, ele é super presente, assim, incentiva, apoia que eu divulgue o trabalho, ele ser da área também, isso facilita bastante, porque sabe que isso faz parte do nosso trabalho, né? E eu acho que estar recebendo esses convites para mais longe também é uma forma de reconhecimento, né? De que a voz alcança mais longe, né? Eu acho que isso também tem um pouco a ver
com a questão das redes sociais, né? Que hoje em dia elas são mais, a gente coloca mais coisas nas redes sociais, mas também em função das redes, né? Principalmente do Mais das Gurias e do programa de mentorias, né? E é aquela coisa que uma mulher convida a outra, né? E aí, ou uma pessoa de universidade menor acaba conhecendo outra de universidade menor e acaba descentralizando também um pouco a questão desses convites, né? Mas a questão do apoio com a Anne, claro que ficou mais fácil nos dias atuais por conta da idade que ela está e por conta de que o Giovanni fica, e também quando a coisa complica, tipo, no colóquio regional de matemática, estava eu e o Giovanni. Aí, o que a gente teve que pedir para os avós? Aí veio a mãe, ficou com a Anne, o meu sogro e a minha sogra iam vir, tiveram um imprevisto, que acabou não dando, mas aí a minha mãe acabou ficando. Então, tem essa coisa ainda de ter que preparar o terreno, né, ver com o devido cuidado quem vai prestar assistência para ela, mas com a idade avançando fica mais fácil, né, de ir para essas divulgações, né, de participar desses eventos. Tá. Assim, ó, falar depois da Luciana e da Valci é bem complicado, né? Porque eu fui riscando as minhas perguntas aqui, né? Mas assim, conta pra gente. A vontade de morar longe. Pois é, mas eu também moro longe, entendeu? Eu tô de ti, eu tô mais longe que a Lisandra ainda, né? Eu tô mais ao sul, né? Mas assim, então, como a Luciana falou, né? Realmente a gente não conta aquilo que é. A gente não conta os perrengues, né? No memorial a gente conta as realizações. Mas assim, para nós aqui que estamos, né? Essas 20, quase 30 pessoas que estão aqui, conta para nós qual foi o teu maior desafio nessa carreira e a tua maior realização. Olha, é difícil que é eleger, né? Eleger algo, né? Eu acho que o maior desafio foi a chefia de departamento, tá? Porque a chefia de departamento, assim, a gente estuda para resolver questões acadêmicas. A gente não é preparado para a parte administrativa. E aí, então, tem toda essa parte inicial que a gente tem que se apropriar do saber o que fazer, do não saber o que fazer, né? Do lidar com os colegas, né? Para poder fazer as coisas dentro das regras, né? E muitas vezes essas regras elas não estão explícitas, né? Num lugar só. Então a gente tem que correr atrás. Então eu acho que isso foi o meu pior desafio, né? Maior Talvez desafio, não pior, é não. maior, mas foi algo assim que tipo assim, não estou preparada para isso, tipo, eu tive que um primeiro tempo estudar para isto, né? Para ver, perguntar para pessoas, né? Eu tive vários colegas do departamento que me auxiliaram, né? E que eu corria, não deu certo. Um deles era o diretor da unidade na época que eu estava, né? Volte e meia eu te pedi socorro, eu não sabia os caminhos, né? E o que fazer. Então, esse foi o maior desafio na minha carreira. E acho, quando a Valci perguntou se eu iria além, eu acho que a gente ganha experiência, né? Ganha bagagem. Então, eu acho que hoje em dia, talvez eu não ficasse tão perdida do jeito que eu fiquei, né? E até porque a gente acaba ganhando essas experiências, né? Acaba passando por outras situações, acompanhando outras pessoas que já participaram também de cargos administrativos, né? Mas esse eu acho que foi o maior desafio. E a maior realização, eu acho que foi a sessão de autógrafos lá na feira
do livro, gente. Olha, assim, ó, eu me emocionei muito. Porque o livro nasceu de uma disciplina da universidade que tinha sido proposta quando eu estava no NDE. Então, ele foi como e-book publicado pela editora da universidade, né? E aí, na Feira do Livro da cidade, em que a universidade colabora, né? Então, eu acho assim que foi uma surpresa feliz e um momento assim que me deixou bastante satisfeita, né? Eu acho que tem outros momentos, assim, convites para homenagens, né, para paraninfos, isso também é uma coisa que emociona e que toca muito, né, e que é a coisa boa de ser professora, né, eu gosto de estar em sala de aula, eu gosto de contribuir, mas eu também gosto de divulgar, também gosto de fazer outras coisas, né, mas isso também é uma coisa que chama bastante atenção. Então, se eu fosse eleger, né, claro que é difícil escolher um filho, né? É difícil escolher uma das coisas que a gente gosta e que a gente faz, mas eu acho que se eu fosse eleger, era esse fruto, né? De várias coisas do ensino, né? Da prática de sala de aula. Então, é isso, Lisandra. Parabéns, tá, pela tua atuação no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão. Te desejo sucesso e agradeço muito o convite de ter participado aqui da sua defesa de memorial. Parabéns. Muito obrigada, Cristiana. A tua opinião é muito e muito importante para mim, né? A opinião de todas vocês, como eu falei lá no início, né? Só em apresentar e defender a minha carreira, né? Para vocês já me deixa bastante satisfeita, né? E o memorial é isso, a gente faz um balanço, né? Do tudo, né? Do tudo. E é um pouquinho de cada coisa, né? Da contribuição. Então, assim, escolher, né? O que falar, né? De certa forma, já é eleger um pouco, né? Aquilo que nos toca, tá? Obrigada. Obrigadão. Obrigada, Cristiana, pelas considerações e perguntas, né? E eu digo, faço das palavras delas minhas, depois dessa banca maravilhosa, falar tudo que falou a Luciana, a Valci, a Cristiana, eu me sinto contemplada, as minhas perguntas, não me restou perguntas, mas eu digo assim, que eu posso dizer da Lisandra, assim, Lisandra, eu estou muito orgulhosa de estar participando da tua banca, tá? Te acompanho, né, desde que tu entrou, e eu vejo a Lisandra no departamento, ela sempre foi muito proativa, tanto é que eu sou mais antiga na universidade que a Lisandra, e ela foi chefe de departamento antes de mim, né, e a gente sabe os desafios que são ser a chefia, e eu acho que a Lisandra foi uma das primeiras chefias lideradas no departamento por mulher, né, Lisandra? Eu acho que no tempo que a gente entrou nessa foi, a época, nossa assim, do época, nosso tempo presente, sim. Depois, quando eu é. estava vendo a história do Instituto, houveram antes, mas quando a gente entrou, eu acho que teve a Ana Rita antes de mim. Teve a Ana Rita, é verdade. Teve A a Ana Ana Rita, Rita, sim, mas isso. a Ana Rita tinha um vice homem. A tua chefia foi a primeira exclusiva de mulheres, porque Eu e a tu e a tua Andréia, vice, a Andréia, né, eram mulheres. isso. Isso marcou. E eu tenho só que te parabenizar, assim, Lisandra, não tenho perguntas. O que eu poderia te perguntar já foi contemplado, já me sinto contemplada pelas falas das colegas. Então, acho que a gente pode passar para a próxima etapa, que é a banca se reunir, né, para deliberar e a gente já retorna. Tá bom, então tá, aguardo vocês aqui. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigadão. Eu aguardo vocês aqui, então. Tá, eu só preciso me lembrar como é que a gente faz. A gente treinou, né? Isso, tu tem que marcar as pessoas, né? Isso, a Valci, a Luciana e a Cristiana, né? Sim, Para não, irem contigo lá. Acho que tu alguém. vai receber na tua imagem aí, Luciana e Cristiana. A Valci saiu, será que?
vai receber um link, uma coisa para ir para uma sala paralela, né? Isso. Deixa eu achar onde é que eu crio a sala paralela. Eu vou parar de gravar agora. Tá. Vou dar pausa na gravação. É muito importante, tá? Vocês terem participado desse processo para mim, tá? Eu agradeço muito e agradeço a todos que estavam aqui para me dar o apoio, né? São tantas pessoas que participaram e participam, né? Ainda da minha carreira. Eu fico muito feliz e emocionada por saber que eu posso contar com vocês na minha vida, tá? Obrigadão mesmo. Eu não sei tirar. Eu não sei tirar as anotações. Eu queria um print do pessoal que puder abrir a câmera, mas eu não sei tirar a apresentação. Ah, tu quer tirar a apresentação? Eu queria tirar para caber mais gente, para poder fazer o... Mas as câmeras vão entrando do lado. Então deve ser a configuração que eu tô. O layout. Deixa eu mexer no layout. Tem aquela televisãozinha, que eu já até tirei. Agora sim, viu? Tá bom. Então tá, gente. Brigadão. Quem puder abrir a câmera, então, para fazer um print. Acho que vou fazer o print, então, né? Não tá dando. Alguém faz para mim, gente? Não tá dando. Eu faço. Tá. Eu fiz. Fez? Obrigada. Obrigada mesmo. Tá? Outra coisa, Luciana, Valci e Cristiana, eu tenho vontade de, depois que tiver a gravação, eu colocar no YouTube. Vocês concordam? Pode colocar. Por mim, pode. Pode colocar, Luciana. Valci também pode sim. Tá. E Cristiana? Pode sim. Então tá. Muito obrigada, tá? Demora uns dias isso para ver a gravação, mas aí eu pretendo botar lá, tá? E muito obrigada.